todos! O tema da nossa talk de hoje é o direito desportivo, em concreto, a responsabilidade objetiva dos clubes e sociedades desportivas. Fizemos aqui uma pequenina batota e decidimos trazer a análise deste tema integrada num evento que chamou a atenção de todos neste ano tão atípico. No início do ano, no dia 16 de fevereiro, o jogador maliano Marega abandonou o relevado no jogo em que o Vitória se defrontava ao Futebol Clube do Porto, na 21ª jornada do Campeonato da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, devido ao facto de estar a ser vítima de insultos e cânticos racistas. 2 dias após o jogo, foi iniciado um procedimento disciplinar para averiguar o que é que aconteceu na prática, o que é que aconteceu na realidade, quais as consequências e quais os responsáveis por estes insultos e cânticos racistas. Além da responsabilidade civil e criminal que se possa sacar aqui aos autores dos insultos, e que obviamente se poderá sacar, o Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional censura este tipo de comportamentos. Em concreto, prevê uma norma estipulada no artigo 113 desse regulamento, nos termos da qual, passo aqui a ler a norma, os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião ou origem étnica serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de 1 e máximo de 3 jogos e, acessoriamente, com uma sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 200 UC e máximo de 1000 UC, sendo que cada UC tem um valor de 102 euros. Contudo, este normativo tem aqui dificuldades de aplicabilidade prática e que facilmente se entende, que tem que ver com a necessidade de prova de que os clubes promoveram, consentiram ou toleraram este tipo de comportamentos. E face a estas dificuldades, muito se falou nesta altura, neste início do ano, sobre a possível aplicabilidade de uma norma supletiva. E refiro-me aqui à norma prevista no artigo 187 do Regulamento Disciplinar. Ora, essa norma está estipulada para os casos em que os artigos que antecedem não sejam aplicáveis. E nos termos desta, o clube cujos sócios ou simpatizantes adotem comportamento social ou desportivo incorreto, designadamente através do arremesso de objetos para o terreno de jogo, de insultos ou de atuação da qual resultem danos patrimoniais, ou pratiquem comportamentos não previstos nos artigos anteriores, que perturbem ou ameacem perturbar a ordem e a disciplina, é punido nos seguintes termos. Portanto, temos aqui uma multa entre o mínimo de 5 UC e o máximo de 15 UC em caso de simples comportamento social ou desportivamente incorreto, e uma multa de 15 UC a um máximo de 75 UC em caso de comportamento não previsto nos ditos artigos anteriores, mais concretos, que perturba ou ameaça a ordem e a disciplina, designadamente mediante o arremesso de petardos e tochas. Esta norma aparenta não exigir o requisito subjetivo da culpa, que a norma do 113, inicialmente apresentada, exige de forma especialmente rígida, por dizer que temos que provar que o clube promova, consinta ou tolere. Contudo, será que é mesmo assim? Será que esta responsabilidade é realmente totalmente independente de culpa? Será que é uma responsabilidade objetiva? É isso que vamos discutir. Será que esta norma resolve o nosso problema? Será que é eficaz a forma como está prevista no plano das sanções? Convidamos para esta pequena discussão o Dr. Ricardo Costa, advogado do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, pela relevância que nos parece que esta norma em concreto pode ter na promoção da estabilidade emocional dos jogadores e na sua performance durante os espetáculos desportivos. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Se calhar começava por lhe perguntar, Ricardo, se a violência, a xenofobia, o racismo são realmente um problema no futebol. Se é preciso erradicar esta violência e o racismo, a xenofobia, ou se os jogadores até já relativizam estes comportamentos porque já estão tão enraizados nos espetáculos desportivos e nos comportamentos das claques. Por outro lado, será que estes comportamentos são realmente perturbadores e causadores de stress e ansiedade e configuram assédio no trabalho, porque os jogadores estão a executar a sua atividade profissional, o seu contrato de trabalho, e por isso devem ser tratados como assédio no trabalho? Antes de mais, agradecer também o convite para estar aqui para discutir este tema.
Relativamente a esta questão, obviamente teremos que dizer que a questão do racismo é uma questão transversal a toda a sociedade, não apenas ao fenómeno desportivo, e infelizmente era algo com que os jogadores se habituaram a viver ao longo de vários anos, sem que houvesse, se calhar, no passado, uma proteção tão efetiva, quer em termos regulamentares, quer mesmo em termos daquilo que é a mentalidade, quer do espectador, quer do dirigente desportivo, quer de quem toma decisões no âmbito da regulamentação desportiva. Eu creio que há uma maior consciência por parte dos atletas de que determinados comportamentos não são toleráveis. Há uma maior consciência que não nasce apenas no nosso país, mas noutros países também, noutras modalidades, como temos visto agora nos Estados Unidos com o basquete. Cada vez mais há uma ideia de que há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas e que os atletas têm direito a ser tratados com dignidade e com respeito, e que fenómenos como o racismo não podem ser minimamente tolerados nos recintos esportivos, e que os atletas, obviamente, têm uma voz ativa, e o caso de Marega foi um atleta que demonstrou que tem uma voz ativa e que estão dispostos a lutar não só por terem melhores condições no exercício da sua profissão, mas lutarem por uma sociedade melhor, porque o gesto do Marega teve um impacto não apenas naquele fenómeno desportivo, não apenas naquela competição em específico, teve um impacto na sociedade. Isto passou por todo o mundo e é uma mensagem que se passa a todos os jovens, a todas as pessoas que possam vir a ser alvo de racismo, a todas as pessoas que possam ter esse tipo de mentalidade, que esses tipos de comportamento, pelo menos naquilo que é o fenómeno desportivo, todos os atletas, e creio que todos, estarão na primeira linha de combate para prevenir esse tipo de comportamentos. Claro que daí consideramos uma questão da assédio laboral, creio que aí teríamos que envolver também a responsabilidade dos clubes ou não nesse tipo de comportamentos ou nesse tipo de ambiente criado ao atleta. Nós acreditamos que os clubes, as entidades esportivas e a própria organizadora da competição são os primeiros a querer proteger os seus atletas, os seus jogadores, os seus profissionais, desde logo porque no futebol quem são os verdadeiros protagonistas são e devem ser sempre os atletas. E por isso, obviamente, eu estou em crer que da parte dos clubes e da parte da organizadora da competição haverá todo o interesse em criar mecanismos e a criar formas de punir os prevaricadores e de criar um ambiente menos hostil, um ambiente mais seguro, com um discurso mais positivo, que acabe por eliminar esta corrente de ódio, esta corrente que pode fomentar o racismo, a discriminação. Eu creio que, nesse aspecto, todos estão no mesmo barco para tentar alterar este tipo de comportamentos. Outros desportos, em outros desportos já se vê uma atitude menos violenta o racista, claro que sim, e menos xenófoba, menos racista, mas também menos violenta dos adeptos, por exemplo, que historicamente têm menos violência, como por exemplo o ténis, é verdade, e se calhar transportar aqui um bocadinho dessas ideias, não todas, mas para o futebol também se calhar seria importante, não é? Sim. Mais calma, no fundo, na forma como reagem. Ricardo, agora se calhar ia fazer aqui um enquadramento para também perceberem, o nosso público também perceber que aqui relativamente à caracterização desta responsabilidade como sendo objetiva, é importante fazer aqui um enquadramento que a jurisprudência já está afirmada no sentido que esta responsabilidade prevista neste artigo 187, a que me referi há pouco, não é uma responsabilidade objetiva violadora dos princípios da culpa e da presunção de inocência. Mostra-se antes uma responsabilidade subjetiva baseada na violação de deveres legais que impendem sobre os clubes e as sociedades desportivas de combater os comportamentos incorretos dos adeptos e de tudo fazer para que esses comportamentos não se verifiquem, designadamente garantindo o cumprimento das regras de segurança e de acesso ao estádio, de permanência nos recintos do espetáculo desportivo, regras essas como a proibição de que os adeptos transportem objetos ou materiais sensíveis de constituírem e suscetíveis de constituírem uma ameaça à segurança, perturbar o processo do jogo, etc. O regulamento disciplinar da Liga prevê designadamente que os clubes são responsáveis pelas alterações da ordem e da disciplina provocadas pelos seus sócios e simpatizantes nos complexos recintos esportivos e áreas de competição por ocasião de qualquer jogo oficial. Ou seja, estamos aqui a falar de uma responsabilidade com culpa.
mas uma culpa invigilando ou uma culpa informando. Por outro lado, os nossos tribunais têm também vindo a deixar assente que os relatórios de jogo gozam de presunção da veracidade, como aliás resulta do próprio regulamento disciplinar, sendo suficientes para estribar a presunção de violação dos deveres que incidem sobre os clubes, e a que me referi há pouco, cabendo depois ao clube provar que tudo fez e que atuou concretamente para a observância desses deveres e assim para prevenir e eliminar a violência. Muitas vozes têm levantado neste âmbito e vemos muitos acórdãos nos nossos tribunais relativamente a esta questão particular, por haver quem entenda que tem que ser a entidade promotora do procedimento disciplinar a provar concretamente a culpa do clube nesse comportamento incorreto do adepto, sob pena de estarmos aqui a falar de uma responsabilidade objetiva na prática, apesar de, em teoria, e como se viu, não o ser. Eu perguntava aqui, Ricardo, se esta interpretação de que, esta norma relativamente aos relatórios de jogo e à sua presunção de veracidade, e esta interpretação no sentido que os clubes têm que provar que cumpriram os deveres, lhe parece fazer sentido em defesa da ética desportiva, se calhar como uma única forma de conseguir uma prevenção geral destes comportamentos, ou se isto será demasiado duro para os clubes. Por outro lado, se exigíssemos que fosse a entidade promotora do procedimento disciplinar a provar o incumprimento dos deveres e não se baseando naquela presunção de veracidade, estaríamos se calhar aqui a entrar noutra norma de muito difícil prova. Gostava de lhe perguntar a sua opinião, o que é que acha em relação a esta presunção de veracidade? Eu creio que relativamente a essa questão, alguns passos já foram dados. Temos o regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à discriminação nos recintos esportivos, nos espetáculos esportivos, neste caso, e que inclusive teve uma revisão até relativamente recente, está a fazer agora um ano, praticamente. E foram criados desde aí um mecanismo que, de certa forma, eu creio que vem reforçar a ideia de que os clubes devem ser também responsabilizados. Não diria ser responsabilizados de forma radical pelo comportamento dos seus adeptos, mas serem envolvidos no processo da fiscalização, no processo do controle, no processo da dissuasão deste tipo de comportamentos, e que vão de mais variadas formas, desde campanhas que os clubes têm feito, também do combate ao racismo, mas no que diz respeito ao próprio controle ao acesso às instalações esportivas e igualmente no regime sancionatório, porque o regime já promove e já permite que nos regulamentos disciplinares se possam incluir sanções que podem ir desde a interdição dos recintos esportivos à suspensão, ou, neste caso, a realização de jogos à porta fechada. Depois, obviamente, que parte-se do regime jurídico, depois está a ter uma aplicação prática naquilo que são os regulamentos disciplinares, neste caso da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e de outras entidades que organizem competições esportivas. Relativamente à questão da presunção de veracidade, estamos a falar daquilo que, no fundo, também é um princípio fundamental daquilo que é o procedimento disciplinar por parte da Liga, que tem como esse princípio que se presumem como os factos constantes desses relatórios, quer do relatório da equipa de arbitragem, quer o relatório delegado da Liga, se presumam verdadeiros. E, obviamente, estamos a falar aqui de uma aplicabilidade de uma norma que, em termos de prova, poderá revestir-se de alguma dificuldade, porque estamos a falar de promover, consentir ou tolerar. Ou seja, não estamos aqui a discriminar comportamentos muito concretos ou violações muito concretas de determinadas normas de controle ou de vigilância para a aplicabilidade desta norma, porque, assim, em termos gerais, obviamente será difícil de provar. Eu creio que em Portugal, não quero estar a arriscar, mas diria que nenhum clube, ab início, ou que tenha a intenção de promover, de consentir ou até tolerar este tipo de comportamentos. Eu creio que uma coisa é o plano das intenções, e creio que todos nós recriminamos este tipo de comportamentos e crimes radicais. Agora, poderá obviamente haver clubes que, no que diz respeito ao dever de vigilância, no que diz respeito ao controle que é feito na entrada dos recintos esportivos, no que diz respeito ao apoio ou não a claques, ou neste caso grupos organizados de adeptos, que possam promover ou possam transportar esse tipo de material que incita ao ódio, aí sim, a sacar-se tem responsabilidade, ou como mais não seja, se houve uma omissão,
por parte desses clubes nesse dever de vigilância que devia ter. Daí que compreendo que será uma norma de difícil aplicação, daí que haja quem entenda que supletivamente até se devia aplicar, nestes casos, no caso de racismo, nesta situação que se verificou com o Marega, até o outro artigo que diz respeito ao comportamento incorreto dos adeptos, porque esse efetivamente é mais objetivo. Ainda assim, eu creio que o bem jurídico cautelar foi acautelado por via desse artigo, neste caso do 113, embora efetivamente estamos a falar de uma prova complicada, mas não podemos deixar de ponderar e ter também em consideração que existe o relatório da equipa de arbitragem e que existe também o relatório dos delegados da Liga, que eles têm meios para poder observar, pelo menos, aquilo que foi o comportamento por parte, neste caso, do OLA ligado ao clube, por parte não só do clube, mas das próprias pessoas responsáveis pela segurança, da forma como lidaram com esse tipo de incidente, se os adeptos foram identificados e foram expulsos do recinto, se eles estavam organizados ou não estavam organizados, de que forma é que foi combatida essa situação, ou seja, há determinadas formas de controle que dá para perceber se foi pelo menos consentido ou tolerado esse tipo de atuação. Claro que a questão da prova é muito complicada, por isso é que eu creio que, se calhar, a norma deveria ser mais concreta e deveria elencar situações em concreto que os clubes devem observar e que, caso dessa inobservância, que poderão estar sujeitos à sanção que está adjacente a esse artigo. Claro que vejo muita dificuldade na aplicação desse artigo, independentemente daquilo que poderá vir nos relatórios, quer dos delegados, quer da equipa de arbitragem, relatórios esses que nem sempre são tão descritivos como deveriam ser, que por vezes poderão também revestir alguma dificuldade no que diz respeito a imputar realmente uma responsabilidade objetiva relativamente ao comportamento dos clubes, ou ao facto de terem promovido, ou terem consentido, ou terem tolerado os comportamentos racistas. Daí acreditar que será uma prova de difícil aplicabilidade na vertente prática, no caso concreto. Pedir para fazermos aqui um exercício, para se calhar também terminarmos aqui. No plano sancionatório, imaginando o cenário em que realmente não conseguimos aplicar o 113, como se previa que pudesse acontecer no caso do jogador Marega, por não haver aí uma promoção, consentimento ou tolerância do clube nestes atos racistas, nestes cânticos, porque muitas vezes o que os clubes acabam por alegar, até no âmbito, é que cânticos pode ser complicado. Se for um jogador, um adepto em concreto, impedir o adepto de proferir um insulto, coisa diferente será um cântico organizado que se consegue parar imediatamente, não é? Mas imaginando que não conseguimos recorrer a essa norma especificamente prevista para o racismo e temos que aplicar a norma do 187, que é específica para comportamentos incorretos, esta norma prevê sanções baixas. Prevê multas baixas, não prevê sanções de outros cariz, só prevê multas e de valor baixo. Se calhar, se enverdássemos por sanções que mexem mais, entre aspas, com os adeptos, sanções mais dolorosas, até que se calhar com impacto nos resultados desportivos, talvez o resultado fosse mais positivo, digo eu. O que é que lhe parece? Será que teríamos dificuldades a aplicar a modificar estas normas nesse sentido, prevendo sanções mais dolorosas para os adeptos? Sim, eu creio que, lá está, em primeira instância seria preferível que a norma que foi criada especificamente para estas situações, que era o artigo 113, fosse facilmente mais aplicável do que é e fosse mais fácil fazer a prova do que é atualmente. Não, relativamente a esse artigo do comportamento incorreto dos adeptos, é verdade que efetivamente as coimas não serão, se calhar, altas para alguns clubes, para clubes mais modestos, mas para os clubes grandes provavelmente não serão assim tão altas. E creio que, relativamente à questão da responsabilização dos clubes, na forma como impedem ou como promovem políticas para que não exista exatamente essa propagação de discursos de ódio, de incitamento à violência, etc., obviamente que se houvesse uma sanção em que os adeptos sentissem que lhes afetava diretamente, porque uma coisa, quer se queira, quer não, os adeptos veem como algo longínquo, que não os afeta diretamente, eles afetam o clube. Não conseguem ver o resultado direto. Exatamente, não vem propriamente uma punição direta, porque no jogo a seguir eles estarão lá novamente a ver o jogo,
e o próprio clube não vai ter qualquer tipo de punição ou sanção desportiva pelo seu comportamento. A partir do momento em que os adeptos sentem que o seu comportamento poderá ter um impacto negativo naquilo que possa ser a classificação do seu clube, ou que possa ter um impacto negativo ao seu próprio bem-estar, no sentido de que pode deixar de poder acompanhar e poder ir aos jogos, ou o jogo vai ser realizado à porta fechada, com prejuízo para o clube, vai deixar de ter o apoio dos seus adeptos, obviamente que aí acredito que o efeito da prevenção geral será muito maior. Obviamente, daí que também podemos estabelecer até o paralelismo que vemos naquilo que são as normas e as sanções por parte da UEFA, que as competições europeias que são mais pesadas, quer a nível de multas, quer a nível de... nestas situações já é possível, já há sanções no sentido de fechar determinados setores dos estádios e no limite, no caso de várias incidências, estamos a falar de sanções muito mais graves e que podem levar inclusive a sanções de índole desportivo aos clubes. Aí, obviamente, nota-se da parte dos próprios clubes, há uma preocupação ainda maior no sentido de sensibilizar os adeptos, de não prejudicarem o clube com os seus comportamentos. E os próprios adeptos, não é? Que também já têm isso mais incutido. Exatamente. Já se comportam e eles próprios já têm a noção que ali o controle é mais apertado e que, no caso de haver uma consequência para a prática dos seus atos, a consequência será grave relativamente não só a si próprios, mas ao seu próprio clube, que irá ser prejudicado. E quando se trata apenas de uma coima, e que não é uma coima muito alta, claro que para os clubes preferiam não ter que a pagar, mas por parte do adepto que prevarica, não creio que será isso que o irá impedir de prevaricar novamente, porque não sente que tem um impacto direto, quer naquilo que é a performance do seu clube, quer naquilo que é o seu conforto de poder continuar a assistir aos jogos do seu clube, ir ao estádio, como fez até aí. Ok, obrigada, Ricardo. Muito obrigado. Terminamos por aqui, se calhar. Obrigada a todos e obrigada, Ricardo, pela sua presença. Muito obrigado.